Hoje nós iremos falar de um tema que para muitos é polêmico, para outros não é bíblico. Qual tema é esse? A respeito dos dízimos e das ofertas. Eu não sei porque os pastores fogem desse tema. Está na palavra de Deus, a palavra de Deus nos orienta. É questão de dedicar-se ao estudo. É questão de examinar a Escritura. Para isso precisamos de examinar o Antigo Testamento. No Antigo Testamento falarão dos dízimos. E no Novo Testamento falará mais de ofertas. Ofertas voluntárias, ofertas de gratidão. Então devemos primeiramente recorrer ao Antigo Testamento. Vamos ver o que fala a palavra do Senhor no Antigo Testamento, para depois entendermos para os nossos dias a forma bíblica de contribuir na obra de Deus, a forma bíblica de ajudar o nosso próximo, o nosso semelhante. Primeiro vamos para o Antigo Testamento. Os irmãos lembram das 12 tribos de Israel? Pulom, Naftali, Levi, Dan e por aí afora. As 12 tribos de Israel receberam herança, receberam terras. Quem foi que repartiu essas terras entre eles? Foi Moisés, Josué e Eleazar. Moisés, Josué e Eleazar fizeram a distribuição das terras para essas 12 tribos. Repartiram de uma forma justa, de uma forma honesta entre essas tribos. Porém, uma das tribos não recebeu herança, que foi a tribo de Levi. Os levitas não receberam porções de terra, não receberam herança. Por quê? Porque o próprio Deus era sua herança. Deus escolheu a tribo de Levi para estar no templo, servindo ao Senhor. Deus separou para tal. O que eles faziam no templo? Eles cuidavam da parte da música, da parte da segurança e da parte da manutenção do templo. Essa era a função dos levitas na obra de Deus, no período ali integral. Deus escolheu eles para essa função. Assim como escolheu os sacerdotes, o mesmo Deus que escolhe os sacerdotes, escolhe também os levitas, a tribo de Levi, para estar na obra de Deus. Esse sim, vivia da obra de Deus. Os levitas, podemos dizer, que vivia da obra de Deus. Então, queriam sobreviver, se eles estão no tempo integral na obra de Deus. Eu falei das 12 tribos. Essas 11 tribos traziam os dízimos para os levitas. Trazia os dízimos para os sacerdotes. Era assim que eles tinham o seu sustento, através dos dízimos. E como que eram esses dízimos? Era cereais, era rebanho, azeite e vinho. Era a 10ª parte. Portanto, a palavra dízimo, 10ª parte. Tudo aquilo que era da colheita, da lavoura, eles pegavam a 10ª parte e levavam até o templo para sustentar os levitas e os sacerdotes do Senhor. Foi assim que Deus cuidava dos seus servos, desta forma, através dos dízimos, através da 10ª parte.
fazia o cálculo ali, pegava a 10ª parte e vamos levar para o templo. Os levitas do Senhor precisam de ser sustentados. Vamos levar para o sacerdote do Senhor. E assim era levado os dízimos para eles. Agora precisamos de chegar em Malaquias 3:10. Malaquias 3, versículos 6 ao 11. Ainda falando do Antigo Testamento, como que era o dízimo no Antigo Testamento. Até agora falamos de mantimentos. 10ª parte dos cereais, do vinho, do azeite e do rebanho. Malaquias capítulo 3, versículos 6 ao 11. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, falando da tribo de Israel. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós desviais. Quem desviou? Desviou do quê? Dos meus estatutos. E não guardastes. Pararam de obedecer à lei de Deus. Desviaram dos caminhos do Senhor, andando segundo o seu coração. Aí Deus disse, o Deus de amor, de graça e de misericórdia: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Deus estava requerendo que o seu povo voltasse para Ele, de corpo, alma e espírito. Deus estava requerendo que eles viessem em arrependimento, se arrependessem dos seus pecados, voltassem para Deus com fidelidade. Aí Deus disse para eles: voltai-vos para mim, diz o Senhor. E eles perguntavam: em que havemos de voltar? Em que havemos de tornar? Sabe aquelas pessoas que são repreendidas e acham que não é para ele? Não, essa repreensão não é para mim, é para o presbítero Wagner. Deus está corrigindo, usando o pastor, o irmão, a irmã. A palavra de Deus vem, mas não é para mim. Aí pega uma pá e joga para o próximo. E não aceita que é a própria pessoa que tem que voltar, que tem que se arrepender, que tem que ser fiel, que tem que se humilhar diante do Senhor. Deus disse: tornai para mim. Em que devemos tornar? O que eu estou fazendo de errado? Versículo 8, perdão. Roubará o homem a Deus? Todavia vós, diz o Senhor, para eles, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí vem a resposta: nos dízimos e nas ofertas. O que acontece? Moisés, ele estabeleceu uma contribuição para os levitas e sacerdote. Moisés estabeleceu essa contribuição, a 10ª parte, o dízimo. E eles não estavam levando os dízimos para os sacerdotes. Eles não estavam levando os dízimos para os levitas. Eles estavam retendo. E isso para Deus é como roubo. E Deus estava dizendo: vocês precisam primeiramente ser fiel a Ele, se arrepender dos maus caminhos, voltar para o Senhor e não deixar de contribuir.
como foi estabelecido a lei por Moisés. Porque os levitas precisam de ser sustentados. Os sacerdotes precisam de ser sustentados. Eles reteram. Não estava levando mais a 10ª parte. De dinheiro? Não, era alimento. Azeite, vinho, rebanhos e cereais e etc. Mas não deixa de ser dízimo. Não deixa de ser a 10ª parte. Independente de alimento ou no tempo de hoje, dinheiro, que não é o alimento mais. É a mesma coisa. Reteram, pararam de levar. É a 10ª parte da plantação e da lavoura. E no Novo Testamento, para a nossa atualidade, é mais ofertas generosas, com amor, com gratidão. Agora vem o versículo 9, de extrema importância. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais. Vós, a nação toda, estavam retendo, né? Para Deus era como roubo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que advenha a maior abastança. Vamos entender esse versículo 10. O que significa trazer o dízimo à casa do tesouro. A casa do tesouro é um depósito de armazenamento que ficava dentro do templo em algum local. Quando o dízimo era trazido, eles pegavam esse mantimento e colocavam nesse depósito de mantimento. Isso é a casa do tesouro. Era um depósito de armazenar para sustentar os levitas e os sacerdotes. Casa do tesouro. Simples, casa do tesouro, depósito. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. O que é janelas do céu? Chuva. Derramar chuva na estação e no tempo certo, para que eles pudessem ter mais mantimento, para que a colheita seja farta, abundante. Deus disse, não vai ter tempo de sequidão. Se vocês me amarem, serem fiéis a mim, me obedecerem, andarem em retidão e contribuir conforme a lei estabelecida por Moisés, eu vou abrir as janelas do céu. Eu vou derramar chuva na estação própria, no tempo certo, e a sua lavoura, a sua agricultura será verdejante. Todos que são do campo, da agricultura, dependem da chuva. Não tem chuva, tem escassez. Se não tem chuva, as plantações certamente morrerão. E eles perderão o seu tempo, com tudo aquilo que eles fizeram. Então, é uma promessa de Deus. Eu vou abrir as janelas do céu. Eu vou derramar chuvas na estação própria. Agora é o versículo que as pessoas não entendem, não sei o porquê. Versículo 11, tão simples. Versículo 11, por causa de vós, se vocês fizerem o que eu ordeno, se vocês forem fiéis, obedientes a mim, temente, e contribuir segundo a lei estabelecida por Moisés, diz o Senhor, repreenderei o devorador. O devorador aqui não é demônio. Nunca foi demônios.
Nunca. Era pragas, gafanhotos, que consumia a lavoura, que devastava a lavoura. Quando não tinha proteção de Deus, vinham os gafanhotos em chama e acabava com a lavoura. Aqui está o devorador. O devorador nunca foi demônio, nunca. Voltando um pouco, o objetivo para trazer os mantimentos, a casa do tesouro, no depósito, nunca foi acumular riquezas. Não era esse o objetivo. Era o sustento dos levitas e dos sacerdotes. Trazia na quantia certa, na medida certa, não estragava, não sobrava. Voltando para o devorador. Deus diz que vai repreender o devorador. Sim ou não? Dízimo não repreende demônio. Dízimo não repreende demônio. O que repreende demônio é Jesus. É o poderoso nome de Jesus. É no nome de Jesus que os demônios batem em retirada e caem por terra. Não é a 10ª de alimentos que repreende demônio. Com isso nós entendemos que não era demônios, era gafanhotos, era pragas que consumia a lavoura, que destruía tudo quando não tinham a proteção de Deus. Aqui está o devorador tão temido, que destrói carro, que destrói armário, destrói roupa. Mentira! Devorador nunca foi demônio. Nunca. É apenas gafanhoto. É apenas pragas, que quando não tinham a proteção de Deus, acabava com a lavoura. E Deus quer proteger. Deus quer abrir as janelas do céu. Deus quer abençoar com prosperidade. Mas dependiam deles. Volte para mim, obedeça. Volte para mim e continue contribuindo. Irmãos, contribuir para os homens de Deus, você acha que não tem retribuição para eles? Contribuir para sacerdote. Ali sim era homem de Deus, sem dúvidas. Contribuindo, obedecendo ao Senhor. A contribuição vem. Aquele que planta, colhe. Certamente eles iriam colher. A lei da semeadura. Semeavam realmente na obra de Deus, no templo, na vida dos homens de Deus, e colhiam. Sempre. Deus abrindo as janelas do céu, Deus abençoando, e Deus protegendo contra essas pragas. Só Deus para livrar mesmo. Para que não vos consuma o fruto da terra. O próprio versículo explica. Deus repreende o devorador, Ele traz proteção, para que não vos consuma o fruto da terra. Essa vide do campo não será estéril. Vai produzir, vai expandir, vai prosperar, vai para frente. Não vai ser estéril. Diz o Senhor dos Exércitos. Alguém com medo aí do devorador? Ou estão em paz? Pastores soberbos e enganosos, mexendo no psicológico das pessoas, dizem, é a lei do medo, né? Colocam medo. Usa o argumento do medo para enganar o povo. Para enganar a massa. Dizem que não vai ter nem salvação se não trouxer o dízimo. Mentira de Satanás. Dizem que não vai ter salvação,
que o demônio entra, acaba com tudo. Tudo mentira. Tudo mexendo no psicológico das pessoas. Por isso que Deus fala, né? Que o povo perece por falta de conhecimento. O povo prefere vir num culto de campanha de prosperidade. Exato. Mas não vem para um culto desse para poder aprender a palavra, para se libertar. Se libertar. Da prisão, da escravidão. Ficar livre de tudo isso. Agora, se o presbítero colocar 3 dias de campanha para Deus... Lota. A igreja enche. A igreja enche. Vai ficar pessoas até lá fora. Se ele não fosse um homem temente, digamos assim, e quisesse usar a palavra para poder manipular o povo, manipular. Dízimo não repreende demônio, não salva, não condena, não compra bênção e não é uma troca comercial com Deus. Por isso, Não é uma barganha com Deus. Deus não age dessa maneira. Deus não vende, né? Ele Não. negocia. Por isso, não negocia. Por isso que Deus não negocia. hoje em dia tem muitas pessoas que fazem campanha fazendo votos de dinheiro para isso, tanto dinheiro, tanto que Deus vai abençoar, Deus vai te dar saúde, vai proteger, vai através de dinheiro. Entendeu? Se fosse assim, o dízimo seria a mesma coisa, né? Repreendia a enfermidade, repreendia a pobreza, repreendia, né? Então era só trazer o dízimo que a gente ficava rico, né? Exatamente. Já dá para vir aqui, já dá para tirar todas as outras coisas, que é totalmente errado. Eles usam a teologia do medo, né? Teologia do medo, isso se chama. Coach, mexendo com o psicológico das pessoas. E muitos são enganados por não estudar a palavra, conhecer. Dízimo é obrigatório? Eu sou obrigado? Não. Nós não somos obrigados de nada. Eu não sou obrigado a servir a Deus. Eu não sou obrigado a vir para o culto. Eu não sou obrigado. Eu não digo obrigação. Eu digo contribuição. Não é por força. Nem por força, nem por violência. Por amor. É por amor, é por gratidão. É uma forma de adorar a Deus. Expressar a Deus a minha gratidão. Deus foi tão bom comigo, Ele abriu a porta do emprego. Deus é tão bom comigo, Ele me deu saúde. Eu estou trabalhando. Hoje em dia eu tenho condições de ajudar o próximo. Por que não? Como foi estabelecido no Antigo Testamento, 10% é um percentual. É a 10ª parte, para que todos contribuam de igual forma. Por isso que até hoje é dízimo. Para que todos contribuam da mesma forma, 10%. Daquilo que você ganha. Não é por força, não é por violência, é por amor, é por gratidão e adoração. Melquisedeque, que era rei de Salém, e o sacerdote do Senhor, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Abraão, após uma vitória militar, ele venceu essa guerra, o Senhor o ajudou a vencer esta guerra, e ele trouxe os despojos, que eram ovelhas, prata, ouro, gado. Era assim, quando vencia o inimigo, pegava os despojos para eles, porque eles venceram, né? E o que Abraão fez? Ele entregou a 10ª parte a Melquisedeque, que é rei de Salém, que é sacerdote do Deus vivo. Então sempre que tinha uma vitória, eles dar gratidão a Deus. Gratidão por Deus ter concedido a vitória para ele. Ele estava tão grato que ele entregou a 10ª parte para o sacerdote. Deus foi tão bom comigo, me ajudou nessa vitória, nessa batalha, com o coração disposto, grato,
ele ofereceu o dízimo, a 10ª parte, para o sacerdote. Ainda em Gênesis, agora Jacó. Falamos de Abraão, que deu o dízimo. Agora falaremos de Jacó, que também deu o dízimo, até o 22. Sim, por favor, irmão. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, 21, e eu em paz tornar a casa de meus pais, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó recebeu o livramento do Senhor, porque o seu irmão queria matá-lo. Então Deus livrou, Deus entrou com providência, Deus cuidou do teu servo, e até anjo ele viu, né? Ele foi tão grato a Deus, após receber essa visão em Betel, que ele reconheceu que Deus era o Deus vivo e queria servir a Deus a partir daquele momento, né? E tudo que Deus desse para ele, a partir daquele momento, ele iria oferecer a 10ª parte para Deus, o dízimo, por gratidão, por livramento, por aquilo que Deus entregou, por tudo aquilo que Deus faz. Se eles tirassem a palavra dízimo e deixassem oferta generosa, né, contribuição generosa, seria melhor. Porque dízimo é no Antigo Testamento. E hoje né? é oferta. Hoje é oferta generosa. Então nunca é com tristeza, irmão. Se for entregar com tristeza, melhor não entregar. Né? Eu não sei. Se for entregar com culpa, com medo de devorador, não faz isso. Digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Legal. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Nós veremos que tanto no Antigo Testamento como no Novo falando de oferta, e no Antigo falando de dízimo, eles traziam, alguns traziam menos, outros traziam mais, e outros traziam só 10%. Tem tudo isso. Alguns 10% ali certinho, outros traziam menos, e outros traziam mais. Lá em Atos, por exemplo, vendiam a propriedade e distribuía entre os irmãos, entre a comunidade. Lá em Atos, eram muito, muito mais do que 10%. Também tinha mais união, né? Então temos ocasião de entregar mais, entregar menos e 10%. O importante é contribuir. Essa é a importância. Não podemos reter e deixar de contribuir na obra de Deus. Aí não, irmãos. Se nós retermos e não contribuirmos na obra de Deus, os irmãos sabem que é tudo aluguel, né? Os irmãos sabem que é tudo aluguel. Se eu for reter e não querer trazer uma oferta generosa, como que a obra de Deus vai manter? Estamos vendo aí, ó, luz, limpeza, água, copo, tudo. Tudo precisa de dinheiro, né? Então temos que contribuir sempre. Não podemos reter e deixar de contribuir na obra de Deus, porque é aqui que nós somos alimentados. É aqui que nós somos cuidados espiritualmente. Dizimar, né? geralmente, é para quem trabalha. A oferta e dízimo é em dinheiro. É, irmão? É. Dizimar é para quem trabalha. Recebe, aí você contribui. Porque tem um salário todo mês, cada um sabe quantos que ganha, É diferente. né? Provérbios 3, verso 9 e 10.
Aí já vou dar oportunidade para os irmãos, tá? Adore a Deus, oferecendo-lhe que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Aqui fala da prosperidade, né? Isso. Aquilo que dá, Deus retribui com mudança. A pergunta é: quem está no trono do nosso coração? Aí pegou. Quem está no trono do nosso coração? Estamos priorizando a obra de Deus? Essa pergunta Estamos entregando aquilo que é justo, com amor, com gratidão? Né? Porque aonde estiver o nosso coração, Ali estão os tesouros. Deus quer cuidar do nosso coração. Ele não quer que nós sejamos soberbos, gananciosos, nada disso. Devemos abrir o nosso coração para a obra de Deus e ajudar as pessoas. Não é pagar, eu falo devolver. E não é dizimar, porque dizimar é matar. Não é dizimar e não é pagar, é devolver. O próprio Deus já fez, Ele trouxe proteção, Ele abriu as janelas do céu, Ele não deixou as pragas consumir a lavoura, o próprio Deus nos retribui. Não podemos pedir, não é porque eu entrego dízimo e oferta que eu vou cobrar de Deus. Deus vai ter que me dar, Deus vai ter que abrir a porta do emprego, Deus vai ter que fazer. Senhor, eu sou dizimista fiel, e bate no peito. Tudo vai fluir naturalmente. Não vou cobrar de Deus, jamais. de tudo, não de uma coisa. É a fartura de tudo na vida da pessoa. Não de uma coisa. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho casa, eu tenho... Não é só essas coisas. A única fartura que eu queria era a prosperidade. Quantos livramentos Deus nos dá todos os dias? E são coisas que às vezes a gente nem percebe. Olha aqui, cada um de nós respirando. Daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou trabalhar. Eu tenho um emprego, que eu já estou 12 anos lá já. Deus já abriu a porta. Já tenho sustento para a minha mesa. Por que eu vou exigir de Deus? É automático. Planta e os irmãos colherão. Só de nós levantarmos para ir já é uma... Abrir os olhos todo dia. Por que a pessoa, que nem você falou, né? A pessoa, ela contribui e não recebe. Porque a pessoa ela já está dando, já Querendo em volta pensando, de Algo em troca, moeda de troca. você está comprando a bênção. Entendeu? Já está visando a prosperidade individual. Eles usam, presbítero, esse versículo de Malaquias para dizer: fazei prova de mim. Para quem Deus estava dizendo? Antigo Testamento. Para quem Deus estava falando? Fazei prova de mim. É para hoje. Eu vou fazer prova de Deus em quê? Eu vou cobrar o quê de Deus? É automático. O que Deus pede é generosidade, fidelidade, amor e contribuir sempre. Deus abençoou. Se eu reter e não contribuir, estou pecando. Eu vejo a necessidade da obra. Imagina se cada um de nós resolver: eu não vou ofertar, eu não vou trazer o dízimo, vou trazer quando eu quero. E quando chegar a época do pastor pagar, como fala? O aluguel. E aí? o dinheiro dos ofertantes. Nós queremos que a obra se expanda, que haja mais salvação de almas, que o evangelho genuíno seja pregado. E para isso devemos fazer a nossa parte. No Antigo Testamento eram os primeiros frutos. Da terra. Para nós, quando recebemos o pagamento, automaticamente devemos trazer para a obra de Deus. É o que eu faço errado? Já separa. Pagava a conta, fazia isso, aquilo, outro. Depois, quando eu vinha para o culto, na minha folga, eu trazia o dízimo. Completamente errada. Primícia, achei Não é mais primícia, porque eu paguei conta. Deus prospera. Apresenta a Deus em oração: Senhor, eu sei que o Senhor não requer dinheiro, mas a obra, ela necessita. Pai, estou entregando isso com amor, o Senhor é tão bom, o Senhor me deu saúde,
O Senhor abriu a porta de emprego. O Senhor tem cuidado tanto de mim, é com amor, Senhor. Eu estou entregando. E faça a sua oração. Entrega a primícia. Separe a contribuição e entregue na obra de Deus. Aí, pode ter certeza que as janelas do céu se abrem. Aí então eu tô certa, porque a minha menina fez. Eu fazia errado, irmãos. Eu fazia errado, não sei os irmãos. Eu também. Quem já fez errado? Eu sempre já fiz Todos, primeiro quase isso, todos. depois- Primeiro pagava a conta, esqueci. Eu ficava desesperado. Meu Deus, tem que pagar água, pagar luz, telefone, internet, não sei o quê. E a obra de Deus, por último, Pra Deus, é pra não. deixou de ser primícia. Então, eu falei, não, se Deus. Eu não priorizei a obra de Deus. Eu não priorizei aquilo que Deus me entregou. Ah, então tá bom, eu achava que era errado. Que era, não sei o que. E não precisam de cobrar de Deus, porque a retribuição vai vir. A lei da semeadura vai vir. Sim. Não faço para o pastor, tá, irmãos? Nós não fazemos para o pastor Antônio. Eu não faço para o pastor Wellington. A nossa prioridade é Deus. Quem ama Deus e reconhece tudo que Deus fez na sua vida, vai contribuir. Eles é só um animal. Vai ser generoso. Ela trouxe não com a intenção para Deus multiplicar, mas trouxe por amor, porque estava depositando na arca de Deus, entendeu? Para Deus, entendeu? Para Deus. Então ela trouxe a única coisa que ela tinha. Ela trouxe por amor. Então aquela oferta foi a maior de Deus, porque ela estava trazendo com o coração aberto para adorar a Deus. Essa é a diferença, entendeu? Daquilo que Deus ele recebe e não recebe. Não é trazer por trazer, sempre tem um propósito. Senhor, muito obrigado. Multiplique 100 vezes mais, Senhor, aleluia, os alunos da Escola Bíblica Dominical. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.